Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Quadrinhos e Companhia. No vídeo de hoje queremos falar sobre um pouquinho sobre a personalidade do nosso super-herói, o Justiceiro do Oeste, Tex Willer. Sempre quando admiramos alguém, uma pessoa, um astro, vemos nessa pessoa algumas características, algumas habilidades que nos inspiram, que nos chamam a atenção e muitas vezes passamos a admirar, né, essa pessoa, essa personalidade por causa disso. Os fãs de Tex têm muitas coisas a admirar nele, né? Tem as suas habilidades, enfim, né? E muitas histórias boas, né? Os roteiristas, os artistas, os desenhistas também, que futuramente também vamos estar fazendo material a esse respeito. Mas tem algo que chama muito a atenção dos fãs de Tex, dos texianos, né? Que é a personalidade do nosso super-herói. Eu quero destacar algumas qualidades, digamos assim, do nosso super-herói neste pequeno vídeo de hoje. Primeiramente, quero destacar que o Tex ele teve dois acontecimentos na vida dele que é importante a gente frisar todas as vezes que a gente vai falar um pouquinho do nosso super-herói. Ele teve duas perdas muito significativas na vida, que foi do seu pai, né, que era um rancheiro lá no Texas, e depois, futuramente, a sua esposa, Lilith, a Lírio Branco, que era uma navarro, né, que ele acabara se casando com ela. Esses dois familiares, digamos assim, foram covardemente assassinados. E o Tex, nas duas ocasiões, ele jurou vingança, foi atrás dos bandidos, caçou os bandidos e eliminou os bandidos. Isso de uma forma assim, onde ele aplicou a justiça sumária, digamos assim, para esses bandidos, o que era muito comum naquela época no Velho Oeste, né? Era permitido, digamos assim, pela lei, a legítima defesa, era permitido até mesmo desafiar as pessoas para um duelo, e se morresse naquele duelo ali, onde podia, digamos assim, tivesse plenas condições de sacar e atirar, enfim, era uma morte, digamos assim, normal a acontecer. O Tex, no caso, ele fez isso, claro, movido por um grande sentimento de vingança, de ódio, talvez, podemos assim dizer, mas isso de forma alguma afeta ele para ser um bandido, não caracteriza ele como um bandido, enfim, né? Nesses dois momentos ele aplicou, digamos assim, uma justiça pessoal. E claro, a gente vê nas páginas das histórias, todas as vezes que os bandidos o atacam, ele naturalmente revida e muitas vezes elimina esses bandidos na bala mesmo, certo? Mas enfim, falando então das características da pessoa do Tex, não das suas habilidades como o exímio atirador, suas habilidades como na luta corporal também, entre outras, mas no sentido assim, nesse vídeo eu quero destacar as qualidades dele como pessoa, né? Primeira coisa que eu quero destacar é que ele tinha um senso de justiça apuradíssimo, né? Ele é como se fosse um sentimento que movesse e move, digamos assim, né, a vida dele hoje, né? Porque ele em todas tem muitas histórias novas sendo produzidas, né? Então por isso a gente pode falar no presente. Então um sentimento, um senso de justiça aguçadíssimo, aonde ele tem então essa força para aplicar a justiça sempre em defesa dos mais fracos, daqueles que estão sendo vitimados, o que era muito comum lá no Velho Oeste, os grandes e poderosos tirando daqueles que menos tinham, muitas vezes a exploração para cima dos índios, ou os próprios índios atacando os ranchos, né, matando os donos, eliminando muitas vezes muitas caravanas, diligências e assim por diante. E o Tex, então, muitas vezes ele era enviado em algumas missões, né? Mas muitas vezes ele se deparava, né, nas suas aventuras, se deparava com situações
e ele então sempre ia em defesa daquelas pessoas que estavam precisando da sua ajuda. Então isso é uma das coisas que eu mais admiro no Tex, né? Essa busca, né, pela aplicação de justiça, não só justiça no sentido da lei, mas no sentido de proteger, de cuidar, de ajudar aqueles que mais precisavam, né? E aí Tex não media fronteiras, ajudava no México, no Texas, Arizona, enfim, em todas as regiões ali que são pano de fundo para as histórias de Tex. Outra coisa que eu admiro muito no Tex é o fato dele estar sempre pronto para ajudar os seus amigos. Porque nós vemos nas histórias do Tex muitas pessoas que ficaram verdadeiros amigos de Tex, eram amigos e aparecem em mais de uma história. E muitas vezes nessas histórias, a história começa, né, o Tex recebendo uma carta de um desses amigos, ou esses amigos passando pela situação difícil e aí se lembram de chamar Tex, pedir para alguém chamá-lo, ou enviando uma carta então para o Tex. E muitas vezes o Tex está lá na aldeia dos Navajos, né, onde ele é chefe dos Navajos, e recebe então essa carta e fala: ó, fulano está precisando da nossa ajuda, e aí a gente precisa ir ajudá-los, né? E aí eu destaco então alguns amigos, que é o Pat, o irlandês. O Jim Brandon era um casaca vermelha da Polícia Montada do Canadá. O Tom Devlin era chefe de polícia da cidade de São Francisco, né? O El Morisco também é um grande amigo do Tex. Muitas vezes o Tex ia buscar ajuda dele para resolver alguns enigmas, alguns mistérios. Ficava lá na Pilares, né, que era uma região do México, ali próximo à fronteira, né, com o Texas, o Arizona. O Cochise, que era um chefe Apache, né, e Tex em algumas ocasiões fez pacto de aliança com esse chefe Apache, e eles se ajudavam em muitas situações que aconteciam. Também destaco mais um amigo que o Tex algumas vezes ajudou, o Montales, que era um mexicano, né, era uma pessoa ilustre lá do México, e algumas vezes chamou Tex também, Tex ajudou ele. Também destaco os próprios índios como um todo, e especialmente os Navajos, que é onde o Tex era chefe e vivia, né? Quando não estava em alguma missão, estava ali no meio dos índios, ajudando os índios nas questões indígenas, nas situações que envolviam o governo, né? Os recursos, os mantimentos que vinham do governo, sempre era o Tex que cuidava dessas situações, né? E também destaco os outros 3 amigos, os Pardes, né? O Kit Carson, o seu filho, né? O Kit, né? E o Jack Tigre. Muitas vezes eles se ajudavam, tirando um e o outro de algumas enrascadas. Mas o fato é que o Tex sempre estava pronto para ir de encontro a esses amigos e ajudá-los, socorrê-los, né, resolver as situações que eles estavam vivendo, certo? Uma outra coisa também que eu destaco muito no Tex é a persistência. Tex era extremamente persistente para cumprir uma missão, digamos assim. Recebia a missão, ou ele mesmo se dava a missão, e ele não parava, não descansava enquanto não descobria as pistas dos bandidos, né? Varava a noite adentro, procurando, caçando bandido e assim por diante. Para finalizar, então, quero destacar também a coragem do nosso super-herói, que é algo espetacular. Ele não tinha medo de enfrentar, seja um bandido, 2 bandidos, vários bandidos, bando de índios que vinham muitas vezes, né? Ou situações assim um pouco mais, digamos assim, mais, vamos dizer assim, até vinda dos infernos, digamos assim, quando ele enfrentava o Mefisto, o Yama, né? E alguns outros bruxos também que Tex enfrentou, e sempre com muita coragem, sempre com muita determinação para vencer esses inimigos. Bom, gente, com certeza haveria muitas coisas mais para falar
do nosso herói, né? Mas eu me comprometi, digamos assim, a fazer vídeos não muito longos, então para este vídeo de hoje, então este conteúdo. Pretendo fazer nos próximos vídeos falando um pouco da história, né? A história secular, digamos assim, a americana principalmente, e a história do Tex, né? Ambientando um pouquinho. E também pretendo falar em um outro vídeo sobre a geografia, né? O que aparece na história do Tex, o que a geografia verdadeira, né? Algumas coisas onde são ambientadas as histórias do Tex. Então, pedimos que você continue acompanhando os materiais do canal, dando aí o seu joinha, né? De repente divulgando aí para os seus amigos, para que sempre com um objetivo, né? De uma maneira muito simples, mas divulgando, né? E falando, né? Sobre o nosso herói, o Tex Willer, o Justiceiro do Oeste. Até o próximo vídeo, pessoal.